Você já sentiu que algo estava errado, mas ela jurava que estava tudo bem? Já percebeu um gesto, um olhar ou até um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras, mas não soube como reagir? Existe um universo de sinais que as mulheres emitem, muitas vezes sem perceber, e que apenas homens atentos conseguem captar. Sinais que revelam sentimentos ocultos, intenções disfarçadas e até verdades que jamais seriam ditas em voz alta. E o mais impressionante, esses sinais não estão nos discursos, mas nas entrelinhas, nos detalhes, no não dito. Se você ignora isso, vive no escuro. Se você enxerga, ganha vantagem emocional, clareza e poder de decisão. Neste vídeo, você vai descobrir os 9 sinais mais importantes que elas demonstram sem ter consciência, revelados à luz da psicologia masculina, e ao final você será capaz de interpretar o invisível. Seja bem-vindo ao mundo que só os homens de verdade conseguem compreender. Inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e prepare-se para enxergar o que ninguém mais vê. O primeiro sinal que muitas mulheres demonstram sem perceber e que apenas homens atentos conseguem identificar é a mudança súbita no padrão de comunicação. Não estamos falando apenas de palavras, mas de ritmo, de presença, de qualidade. Uma mulher pode continuar respondendo mensagens, mantendo conversas, mas há um detalhe sutil que revela tudo. O tom emocional desaparece. Ela não está mais ali com a alma, apenas com o protocolo. E a maioria dos homens ignora isso. Pensam que está tudo bem porque ainda há resposta. Mas um homem experiente, com sensibilidade e inteligência emocional, sabe que o afastamento começa muito antes do silêncio completo. Ele começa quando a energia muda. A psicologia ensina que 93% da comunicação humana é não verbal. Isso significa que o que ela diz importa muito menos do que como ela diz. A frequência das mensagens diminui. Os emojis desaparecem, o interesse pelas suas histórias evapora. Ela responde, mas não pergunta. Está ali, mas já não está. Esse é um dos sinais mais traiçoeiros, porque exige percepção refinada. E o homem que não desenvolve essa leitura emocional vive sempre um passo atrás, reagindo ao que já foi decidido, percebendo o distanciamento quando ele já se tornou abandono. O grande erro dos homens imaturos é tentar recuperar esse calor com mais mensagens, mais atenção, mais presença forçada. Mas isso apenas acelera o afastamento. Por quê? Porque ela não se afastou por falta de palavras, e sim por excesso de desconexão interna. Algo mudou dentro dela, e ela está comunicando isso da única forma que sabe, retraindo-se, retirando a vibração emocional que antes colocava na relação. A mulher não diz, estou perdendo o interesse, mas ela mostra. E só os que sabem observar entendem. A chave aqui não é pânico, mas análise. Um homem centrado, ao perceber esse sinal, não se desespera. Ele observa. Ele reduz o ritmo. Ele se concentra em si. Porque em vez de tentar reconquistar alguém que está escapando, ele se fortalece para não se perder no processo. A psicologia masculina de alto nível ensina que o primeiro a se reconectar deve ser você com você mesmo, não você com ela. E muitas vezes, esse autocontrole é o que reacende o respeito que ela começou a perder sem perceber. O afastamento silencioso é um teste de sensibilidade emocional. Quando você enxerga esse sinal antes que ele se torne uma ruptura, você ganha vantagem. Você não se machuca tentando entender o que já foi perdido. Você escolhe como reagir. Você lidera a situação com consciência. A percepção salva o homem de se perder nas zonas cinzentas do afeto. O segundo sinal que só homens verdadeiramente atentos conseguem perceber é a comparação velada. Ela não fala diretamente, mas solta frases aparentemente inocentes como fulano levou a namorada para viajar no fim de semana, ou meu chefe é tão calmo mesmo com tanta pressão. À primeira vista, parece apenas uma conversa banal, sem segunda intenção. Mas sob o olhar atento da psicologia, essas frases são mensagens codificadas. São formas indiretas de expressar insatisfação com sua postura, comportamento ou atitude, e mais profundamente, uma tentativa inconsciente de provocar mudança através da comparação. Esse mecanismo é extremamente comum e funciona como uma forma de comunicação emocional indireta, porque ela não fala de forma clara, porque ela mesma muitas vezes não está ciente do que sente com precisão. Ela apenas sente um desconforto, uma ausência, uma carência não suprida. E então, em vez de expressar isso com vulnerabilidade,
Utiliza a figura de terceiros como espelho para o que gostaria de ver em você. Isso não é malícia, é instinto. É uma forma de testar sua reação. Ela quer saber se você se sentirá ameaçado, se tentará compensar, se ficará em silêncio ou se vai contra-atacar com ciúmes. Cada resposta sua revela para ela o quanto você está emocionalmente centrado ou perdido. O homem comum reage com defesa, fica ofendido, tenta rebater, entra em disputa, mas o homem atento enxerga o código por trás da frase. Ele não responde à superfície, ele responde à raiz. Ele não precisa competir com terceiros, porque sabe que seu valor não está em gestos performáticos, mas em coerência interna. Ele compreende que uma comparação velada não é um ataque direto, mas um sinal de que algo está deslocado na conexão emocional. E, acima de tudo, ele não muda por pressão, mas por princípio. A psicologia mostra que essas comparações são também formas de provocação emocional que visam testar sua estabilidade. E aqui está um segredo poderoso. Quanto mais centrado você se mostra, menos espaço existe para jogos, porque uma mulher só joga com quem ela sente que pode dominar. Quando ela encontra firmeza, limites claros e consciência emocional, o próprio padrão dela muda. E não por submissão, mas por respeito. É nessa sutileza que se desenha o mapa emocional de um relacionamento. Você não precisa ser reativo, precisa ser observador. Precisa entender que muitas mensagens são ditas sem palavras, e que saber decifrá-las é o que diferencia o homem comum do homem extraordinário. A comparação não é necessariamente um sinal de desinteresse. Muitas vezes é um grito silencioso por conexão mais profunda, mas mal expressa. Só entende o não dito quem aprendeu a escutar com os olhos. O terceiro sinal que as mulheres demonstram sem perceber, e que apenas os homens emocionalmente inteligentes conseguem captar, é o teste da inversão. Ela começa a se comportar de maneira ambígua, alternando entre interesse e distanciamento, carinho e frieza, presença e ausência. Um dia está carinhosa, manda mensagens espontâneas, sorri com facilidade. No outro está seca, impaciente, distante sem motivo aparente. O homem comum interpreta isso como instabilidade emocional ou até como manipulação. Mas o homem atento, aquele que conhece a psicologia por trás dos vínculos afetivos, enxerga além. Isso é um teste silencioso, instintivo, para medir sua consistência emocional. Esse tipo de comportamento é chamado na psicologia de teste de coerência afetiva. A mulher, movida por insegurança inconsciente, quer saber se você é firme o suficiente para permanecer estável, mesmo quando ela balança o tabuleiro. Isso acontece porque, no fundo, ela busca segurança emocional. E segurança só pode ser percebida quando há constância, não reatividade. Ela quer saber: se eu mudar, ele muda também? Se eu recuar, ele se desespera? Se eu provocar, ele perde o controle? E cada reação sua oferece uma resposta. O homem despreparado, ao perceber essa alternância, entra no jogo. Quando ela se afasta, ele corre atrás. Quando ela testa, ele reage. Quando ela se contradiz, ele exige explicações, e assim ele se perde, porque começa a atuar com base nas emoções dela, não nos próprios princípios. Sua estabilidade desaparece. Sua força silenciosa se transforma em ansiedade declarada. E isso, ao invés de criar conexão, destrói a atração, porque, no fundo, nenhuma mulher respeita um homem que ela consegue desestabilizar com facilidade. Já o homem estoico, aquele que tem domínio sobre si, reage de forma completamente diferente. Ele observa o ciclo, mas não se deixa envolver emocionalmente por ele. Ele não se desespera com o frio, nem se deslumbra com o calor. Ele entende que o comportamento dela é reflexo de conflitos internos e que sua função não é curar, corrigir ou compensar, mas sim permanecer, presente, firme e estável. Sua constância se torna o termômetro da relação. E isso, com o tempo, traz à tona o melhor dela. Porque o caos interno só encontra equilíbrio quando encontra estrutura externa. E estrutura é exatamente o que um homem centrado oferece. A alternância de comportamentos é um pedido silencioso de: seja firme por nós dois, até que eu me equilibre. Ela não vai dizer isso, mas você pode ouvir, se estiver atento. Não se trata de permitir abusos ou aceitar instabilidade eternamente. Trata-se de entender o momento e de não reagir com fraqueza. De provar na prática que você é um homem em quem se pode confiar, mesmo quando tudo parece incerto. Estabilidade
Não se fala, se demonstra. O quarto sinal que muitas mulheres mostram sem perceber e que poucos homens têm maturidade para decifrar é o exagero emocional repentino. De repente, algo pequeno vira uma grande discussão. Uma piada inofensiva se transforma em crítica. Um atraso de minutos é interpretado como descaso. E ao contrário do que parece, isso raramente tem a ver com um motivo imediato. A psicologia nos ensina que, quando uma reação é desproporcional, é porque a causa está enraizada em algo mais profundo. Mas o que torna esse sinal tão perigoso é a forma como ele afeta o ego masculino. O homem comum, quando confrontado com uma explosão emocional aparentemente sem sentido, entra no modo defensivo. Ele tenta argumentar com lógica, apontar incoerências, provar que está certo. E esse é o caminho mais rápido para o desgaste emocional. O homem atento, por outro lado, compreende que esse tipo de exagero é um vazamento emocional. É como uma panela de pressão que, após semanas de silêncio e pequenas frustrações acumuladas, finalmente transborda. Só que em cima do primeiro assunto que estiver ao alcance. E o que ela realmente está dizendo por trás da raiva ou do choro é: eu me sinto sozinha emocionalmente. Estou tentando lidar com coisas que nem eu entendo. Preciso de contenção, não de confronto. Mas ela não sabe expressar isso. Então vem o ataque, o drama, a tempestade, e aqui entra o verdadeiro teste para o homem. Não é sobre tolerar abusos, mas sobre saber distinguir quando o exagero é um pedido camuflado de atenção emocional. O homem estoico não entra em guerra. Ele não se desespera tentando consertar tudo. Ele observa e escuta, impõe limites com firmeza e fala com presença. Ele não se apaga, mas também não contra-ataca. Ele se torna um pilar, porque sabe que naquele momento ela não precisa de um juiz. Precisa de um porto seguro. E essa postura muda tudo. É importante entender que, quando uma mulher exagera, não significa que ela esteja perdida para sempre. Significa que naquele momento, ela está desconectada da própria base emocional. E o homem que reage com raiva, ironia ou desprezo aprofunda essa desconexão. Já o homem que responde com equilíbrio e assertividade restabelece o vínculo, não através de palavras, mas através da postura. E isso é raro. Por isso é tão poderoso. Se você sempre responde aos exageros com mais exagero, o ciclo nunca termina. Mas se você responde com estabilidade, você rompe o padrão. Você mostra que enquanto ela estiver perdida, alguém ali ainda sabe o caminho. Isso não é submissão, é liderança emocional. A grandeza de um homem se mede pela forma como ele lida com a emoção que não é sua, mas que o atinge mesmo assim. O quinto sinal que as mulheres emitem sem perceber, e que somente homens emocionalmente maduros conseguem captar, é a ausência de celebração. Isso pode parecer pequeno, até imperceptível, mas carrega um peso psicológico enorme. Quando você conquista algo, recebe uma boa notícia, alcança um objetivo e compartilha com ela, e a reação é neutra, distante, contida demais ou até mesmo indiferente, isso não é acaso. É um sinal claro de que algo se desencaixou emocionalmente dentro da relação. E esse silêncio diante da sua vitória diz mais do que 1000 palavras ditas em qualquer outro momento. A psicologia aponta que a maneira como uma pessoa reage à conquista do outro revela o estado real do vínculo afetivo. Se há entusiasmo, vibração, orgulho, existe envolvimento, conexão e parceria. Mas quando há frieza, desconforto ou silêncio disfarçado de distração, o que se revela é uma desconexão emocional que ela mesma pode não ter identificado ainda. O homem desatento ignora esse detalhe. Acredita que está tudo bem porque não houve crítica, porque nada foi dito. Mas o homem consciente lê as entrelinhas. Ele percebe que a ausência de apoio emocional é muitas vezes a primeira rachadura antes do rompimento emocional. Esse sinal é especialmente importante porque toca diretamente em algo que todo homem carrega dentro de si: a necessidade de ser reconhecido. Não por vaidade, mas por identidade. O reconhecimento feminino tem um papel simbólico no inconsciente masculino. Ele representa validação, confiança, pertencimento. Quando a mulher com quem você compartilha sua vida para de comemorar suas vitórias, algo dentro de você começa a se apagar. E se você não tiver clareza emocional, começa a tentar reconquistar esse brilho. Começa a fazer mais, provar mais, agradar mais.
tudo para reacender algo que já começou a se extinguir por falta de reciprocidade. Mas o homem estoico não entra nessa espiral. Ele observa, sim, mas não se molda à ausência de reação do outro. Ele entende que seu valor não está condicionado ao aplauso. E mais do que isso, entende que a reação dela diz respeito ao mundo interno dela, não à validade da própria conquista. Ele não implora entusiasmo, não força conexão, ele apenas registra. Aqui não há mais vibração pelo meu crescimento. E a partir disso, toma decisões. Não com raiva, não com ressentimento, mas com lucidez. Essa ausência de celebração é muitas vezes um aviso precoce de que ela deixou de te admirar. E na essência da psique feminina, a admiração é o que sustenta o desejo, o respeito e a entrega. Quando acaba a admiração, o relacionamento entra em terreno perigoso. Por isso esse sinal não pode ser ignorado. O homem que percebe esse silêncio emocional e o trata com a seriedade que merece, protege a si mesmo de um desgaste que, inevitavelmente, feria. Quando ela para de comemorar sua vitória, não é só a festa que termina. É a parceria que começa a morrer. À medida que esses sinais vão se acumulando, as respostas frias, as comparações veladas, as oscilações emocionais, os exageros e a ausência de celebração. O homem que não aprendeu a observar vive preso em um campo minado. Ele sente que algo está errado, mas não sabe nomear. Tenta agradar, tenta consertar, mas só piora, porque está lutando contra o invisível. E ninguém vence o que não consegue ver. Por isso, mais do que força física ou conquistas materiais, o homem moderno precisa desenvolver uma habilidade que poucos têm: a sensibilidade estratégica, a capacidade de enxergar além do que é dito, de interpretar gestos, ausências e emoções ocultas com a mesma precisão de quem lê palavras em uma página. Esses 9 sinais, e até aqui você já viu 5 deles, não são meras curiosidades femininas. São códigos silenciosos de uma linguagem emocional que a maioria das mulheres fala sem perceber e a maioria dos homens escuta sem entender. Mas quando você aprende a ler esses sinais, você muda completamente a forma como vive os relacionamentos. Você deixa de reagir e começa a conduzir. Deixa de depender da validação emocional de alguém que está instável e passa a se posicionar com autoridade, calma e lucidez. A psicologia não foi feita apenas para entender os outros. Ela foi feita, acima de tudo, para proteger você de si mesmo, das suas carências, dos seus impulsos, do seu desejo de aprovação a qualquer custo. E esse é o maior erro dos homens hoje: tentar ser aceito antes de ser inteiro. Tentar ser amado antes de ser respeitado. Tentar agradar antes de compreender. O homem que não entende os sinais silenciosos do feminino está sempre atrasado emocionalmente. Quando ele percebe, já foi deixado. Quando ele tenta, já é tarde. Quando ele reage, já perdeu. Mas o homem atento, o homem que desenvolve seu olhar interno, que vive com autoconsciência e equilíbrio emocional, antecipa os sinais. Ele enxerga o que não foi dito, interpreta o que não foi revelado e age de acordo com o que está oculto. Não com paranoia, mas com presença. E aqui está o ponto final, ou melhor, o novo começo. Você não precisa mais andar no escuro. Não precisa mais se confundir com comportamentos ambíguos, nem viver na ansiedade de interpretar o que ela quis dizer. Você pode se tornar o tipo de homem que percebe no silêncio, entende no gesto e age com convicção. Isso exige treino, exige estudo, exige vigilância emocional, mas acima de tudo exige uma decisão: a de nunca mais ignorar os sinais. Se você quer aprender os 4 sinais restantes, aprofundar-se nessa leitura emocional e continuar sua jornada de evolução como homem, inscreva-se agora no canal. Curta este vídeo e compartilhe com aqueles que ainda vivem cegos diante da verdade. Você merece viver relacionamentos com clareza, respeito e verdade.